Boa noite! Mais uma quinta-feira de bênção. Hoje nós vamos iniciar o estudo sobre o que Deus fez na vida de Raabe, que era uma meretriz, né? Uma prostituta, essa é a realidade, tá? E que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Meus irmãos, com muita alegria, hoje nós vamos ter já está na sala de bate-papo a minha querida pastora Cimeia, que foi quem cuidou do pastor Paulo, na época Paulo Doido, que hoje é Paulo Louco por Jesus. Foi a nossa pastora Cimeia, pastor Ian, que nós o convidamos para partilhar conosco. Tá? Eles têm um ministério que é o Água Viva. Ela vai trazer uma palavra. E hoje eu escolhi também para apresentar nosso irmão Rafael, que é o mentor do Ministério Arca da Vida. E na terça-feira passada, nós tivemos uma reunião justamente para reiniciar esse trabalho que eles sempre tiveram ali com crianças viciadas. Existe um grande projeto, mas ela mesma vai trazer uma palavra, tá? Com muita alegria. Nossa pastora Cimeia. Eu não estou vendo aqui, Henrique. É porque ela não está com a câmera ligada. Boa noite, a paz do Senhor. A graça e a paz, mas eu não estou vendo aqui. É porque eu não liguei a câmera. Tem que ligar a câmera. Pastora, deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora. Sim. Como que a senhora conseguiu converter este cidadão que está aqui do meu lado? Como? É porque deve ter dado um trabalho arretado, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Olha, ela até apareceu agora. Apareceu, minha pastora, agora. É porque realmente tem que ser um testemunho pesado. A pastora vai responder sua pergunta aí. Essa cocadinha doce. Diga não, lá, olha, eu vou dizer uma coisa. Deus tem seus mistérios, viu? Não... Deus tem seus mistérios e a obra de Cristo tem que ser feita. Graças a Deus não fui eu, é o Espírito Santo que convence o pecador, do pecado, da justiça e do juízo. Então, a alegria da gente é ver cada pessoa tendo um encontro com Jesus, e isso é muito bom. Eu acho que todos nós somos bem doidos antes de ter Jesus. Exato. Ele não minha pastora, ele não é diferente. Ele teve... o testemunho dele é diferente do meu, mas, enfim, Deus sabe, conhece cada natureza, mas louvado, engrandecido e enaltecido seja sempre o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço muito a Deus todos os dias pela sua vida, a vida do meu querido pastor Ian, e que, com muita paciência, cuidou de cada um de nós, Cristina, e tantos hoje que são pastores. Essa é a realidade. O pastor Renê, que eu vou me lembrando, o próprio pastor Bento Coelho, e outros. Mas, Cristina, traga aí as boas-vindas. Graça e paz, minha pastora Cimeia. Que Deus continue te abençoando. Que prazer ter você conosco. E o nosso pastor ia ali sentadinho, como sempre, com aquele sorriso. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. Estou muito feliz com a presença de vocês. E quero também dar paz a todos aqueles que já estão online conosco também. Deus abençoe. Amém.
Nossa irmã Lígia também aí presente, né? Seja muito bem-vinda, Lígia. Você, como sempre, Deus abençoe, né? Agora a pastora Cimeia saiu. Ela desligou a câmera. Hã? Se incomode com ela, não. Deixa ela quieta. Paulo, eu não Porque saí, ela não. quer Eu estou bem aparecer. aqui. Amém, mas eu estou dizendo daqui, né? Não, mas pastora, faça o seguinte, é porque a gente não, eu sei que a senhora quer cobrar o royalties pela sua imagem, mas ele fica teimando, deixa ela quieta. Eu estou vendo ali meu querido pastor. Ele está lá atrás, lá. Meu lá. pastor Ian. Deus abençoe, meu pastor. Ele está ali só observando. Vai. Mas minha pastora, meus pastores, sempre. Aqui está Rafael, que eu estive conversando com ele. A irmã Lígia não sabe da história, mas vai conhecer, né? Um grande projeto, né? Que os pastores Ia e Simé sempre tiveram de cuidar daqueles mais necessitados, viciados, né? E a ideia hoje é cuidar também daquelas mulheres que são violentadas. Enfim, nós estamos orando. Eu, louvo a Deus, fui convidado a participar dessa reunião, né? E, enfim, a minha pastora pode trazer uma palavra aí com relação às pretensões, né? E daquilo que existe. Eu trouxe para Rafael. Ali são 35 hectares, tem água, né? Enfim. Olha, é um prazer compartilhar com vocês sobre esse projeto. É uma área que Deus nos deu há muitos anos atrás, acho que em 1996, eu estava trabalhando com crianças de rua aqui em Olinda, e realmente esse trabalho começou do coração, né? A gente começa no coração, mas é um trabalho que a gente tem, que não é o correto, né? Todo trabalho que se faz, ele tem que ser feito com competência, porque é com vidas. Mas, às vezes, você vê que ninguém está fazendo, e eu comecei a levar alimento para as crianças que ficavam na rua aqui em Olinda. Meus filhos eram pequenos e eu comecei só a levar alimento. E depois esse trabalho começou a ficar mais... Eu comecei a ficar mais comprometida com eles, comecei a levá-los para a igreja, e aí, numa semana que nós fizemos de atividades com eles à tarde, durante toda a semana, no final, um americano veio e me perguntou se eu queria um espaço para colocar aquelas crianças e adolescentes. E eu disse que sim, porque eu já tinha visto um que tinha saído das drogas e do assalto, né? E ele foi morto. Ele foi morto por conta dessa... ele era muito conhecido e as pessoas que estavam envolvidas no tráfico tinham medo que eles... A gente chama queima de arquivo, né? Então, aí nós fomos comprar terra, começamos um trabalho em 1997. O início do projeto Emanuel era um espaço de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de rua e também de abusos domésticos. E ali ficou até em 2003, quando o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não permitia mais que as crianças fossem levadas para um outro município. Então, cada município deveria ter o seu acolhimento. E foi quando fechamos o projeto, porque também houve uns problemas lá com a equipe, e nós abrimos uma aqui em Olinda, porque a maioria das crianças vinham de Recife e Olinda. Então, abrimos a casa de meu pai, e o projeto Emanuel ficou apenas como um espaço para treinamentos, para lazer, para as crianças e adolescentes em várias igrejas, projetos que trabalhavam com crianças de vulnerabilidade. Então, veio o 2006. Em 2006, o bispo Robson Cavalcante, ele ia já... Meu esposo já não estava mais na paróquia Emanuel,
Então, ele celebrou um termo de comodato. Ele chamou a gente e entregou o espaço como comodato, né, para ficar uma coisa mais definida, e foi colocado ali, trocou o nome do Projeto Emanuel para Instituto Água Viva. Então, o Instituto Água Viva ele ficou sendo lá no mesmo local e com um perfil de acolhimento, no sentido assim, apoiar trabalhos que fortalecessem vínculos familiares e apoiassem as crianças. Então, todo o perfil do trabalho ele precisa ser feito naquele local, começou a ser feito, depois desse comodato, um perfil de trabalho em parceria com outras organizações. Então, nós passamos de 2006 até 2019, trabalhando com igrejas, ONGs, e, em especial, um apoio à casa de meu pai. Então, lá tivemos vários trabalhos de horta, de acampamentos, de treinamentos, de escolas de missões e acampamentos com famílias, fortalecimento de vínculos, até que em março de 2020, com a pandemia, e obedecendo às determinações governamentais, as atividades foram parcialmente suspensas e sendo ajustadas ao protocolo da Covid-19. Agora estamos no novo modelo, né? A Covid está mais leve, as pessoas estão voltando a uma vida parcialmente normal e nós precisamos retomar as atividades naquele local. E essas atividades, elas podem ser ampliadas, né? Além do que já se faz. Esse tempo, esse mais de 1 ano, quase 2 anos, a propriedade foi muito depredada, quer dizer, mesmo com todos os cuidados, mas o tempo, né? E a falta de pessoas presentes, isso é muito ruim para as propriedades. Então, agora vamos retomar, ajeitar, cuidar e vamos começar com vigílias, né? Eu acho que nada melhor do que vigília de oração, encontro para oração, treinamentos, acolhimento de projetos, né? E temos aí uma parceria com o Instituto Maria da Penha. A professora Regina Célia, ela trabalha muito com mulheres que são vítimas de violência doméstica. E, geralmente, essas mulheres, quando elas precisam, fazem a denúncia do marido ofensor, o marido que é violento, elas precisam sair pelo menos por 1 semana para que a justiça possa começar a agir. Então, a gente pretende dar esse espaço também, um apoio, uma parceria com o Instituto Maria da Penha, né? Então, nós estamos aí redesenhando essa volta ao normal, ao quase normal, né? Que não será mais, mas nós cremos que nós temos um trabalho muito bonito aí pela frente, em parceria com as igrejas. E aí nós estamos chamando algumas pessoas para entrar nessa parceria conosco, são pessoas da nossa confiança, pessoas que têm um trabalho parecido com o nosso, e todos estão envolvidos em comunidades, em lugares de vulnerabilidade. Então, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente realiza. Hoje eu trabalho na Visão Mundial, e a Visão Mundial é uma organização que está presente em 100 países, e o meu papel é coordenar um movimento de mulheres, engajando as mulheres das igrejas na causa da infância mais vulnerável. E o meu esposo dirige a ONG Casa de Meu Pai. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço, né? Mas eu quero dizer, bem colocado, né, que a propriedade ficou muito depredada e até para nós iniciarmos esse processo de cultuar ao Senhor, da vigília, né? Nós, para ver como a situação se encontra, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer funcionar a capelazinha, né? A igrejinha. E aí estamos em plena campanha, inclusive. Tá? A próxima reunião
ficou acertado, cada um daqueles que partilharam conosco, né, dessa reunião, convidar outro, né, para se engajarem, né, daquilo que Deus vai movendo os corações. E assim foi, eu lhe fiz esse convite, mas não só a você, como a alguns outros, né? E não só aqueles que estão mais perto, mas todos quanto nós estivermos alcançando, não só no dia de hoje, tá? Existe um grande projeto, e nós vamos ver uma maneira também que você possa colaborar com o endereço, viu, minha pastora? Nós vamos precisar colocar algum endereço de como também as pessoas colaborarem nessa campanha de fazer voltar, né, o ministério com novas ideias, como bem foi colocado. Amém? Meu irmão Rafael. Bom, como é que eu vou dizer para a senhora? É espetacular esse projeto. Ele é tudo que eu gostaria de ter na minha mão. Porque Deus, só para a senhora ter uma ideia de como está sendo a transformação desse seu irmão, com o testemunho do pastor Paulo e da Cris. Eu venho de uma cura de alcoolismo. Eu acordava para beber e bebia para dormir. Fumava 4 carteiras de cigarro por dia. E eu gostava, viu? Gostava de fumar. Esse ano já tive tuberculose, Covid 2 vezes, 10 nódulos de câncer, de secreção de sangue, e tudo isso eu louvo a Deus que eu fui curado por Amém. Todas as enfermidades que a senhora pode imaginar que eu estou relatando aqui. Então, eu acredito muito na obra evangélica. Eu estive num seminário esse final de semana que Deus me colocou no coração por intermédio de uma irmã. O Espírito Santo falou comigo sobre uma obra como essa. A minha missão no Ministério Arca da Vida como é que se diz? Abarcar almas. É um projeto que a senhora tem hoje na mão, junto com o pastor Ian, que, na minha cabeça, tem muito a ver com todos esses propósitos que Deus está tendo na minha vida, no meu ministério. O que eu posso dizer para a senhora? Tudo para Cristo não é impossível. Tudo que a senhora quer, eu tenho aonde buscar, tenho aonde pedir. Sou cara de pau grande para botar o dedo na cara do empresário e chegar assim, amigo, esse projeto aqui tu vai ajudar. Esse aqui não é mais um na sua vida, não. Esse aqui eu quero que você faça, porque eu tenho autoridade para fazer isso. Não vou arrecadar dinheiro para ninguém. O que eu quero que a senhora entenda? O Ministério Arca da Vida, ele não vai ter conta corrente nunca. Eu não estou aqui para... O Ministério Arca da Vida ele não foi constituído para dízimos e ofertas. Ele foi constituído para unir pontas. O que é pontas? É esse projeto que, se a senhora me der a graça de participar dele, junto com o meu ministério, eu vou fazer um projeto junto com uma pessoa amiga e parceira que trabalha junto com a gente, que é o Henrique. Vou elaborar um projeto e a senhora pode ter certeza que eu vou bater na porta. Amigo, estou lhe trazendo uma oportunidade para você entrar nesse projeto e abraçá-lo. A ideia vai ser essa. Eu não vou pedir favor para ninguém, não, pastor, porque eu não tenho esse perfil de pedir favor. Eu vou chamar, eu vou intimar para o projeto missionário que Deus colocou no meu coração e na minha vida.
que o que ele fez e está fazendo comigo, as experiências que eu tive, ninguém me contou historinha, não. Aconteceu comigo e está acontecendo comigo essa transformação. São esses depoimentos que eu darei com o maior prazer. Eu já tive por várias vezes no chão, embriagado, do asfalto, deitado. De Deus chegar assim para mim, aí, ó, isso não presta para nada. Então, somente para clarear a memória, quando ele fala a questão do projeto, que eu trouxe para ele o seguinte, que esses 35 hectares, ele tem que ser autossustentável, não é? Até mesmo dando continuidade à questão, como já fora colocada aí, né? Tanto de crianças quanto de mulheres violentadas, mas, enfim, fazer com que a terra produza, tá? Que ela se automantenha também. Tá? Foi isso que eu trouxe para ele também, né? E é isso que ele está querendo transmitir. E, ao mesmo tempo, nós precisamos, hoje, fazer, como se diz, os primeiros passos, né? Limpar a propriedade, pintar as árvores, né? E, principalmente, como bem colocou a pastora, que é a oração, né? Mas eu estou apenas querendo trazer o pensamento dele, né? E tal, com relação a agropecuarista. Né? Que eu conheço, eu tenho alguns clientes que são da área de agropecuária, que eu tenho certeza que poderiam vir na área dar uma assistência, né? Uma assessoria, o caminho. Ó, aqui nós vamos plantar melão, vamos plantar melancia, abacaxi, alface, tomate, fazer aquelas hortas comunitárias. Inicialmente, na minha cabeça, para sustentar o projeto, pelo que a senhora me disse, é um projeto grande, né, que muitas pessoas vão precisar dessa assistência, né, vai precisar de comida, né, café da manhã, almoço e janta, e é uma área, pelo que o pastor me falou, que eu gostaria de conhecer, ela está geograficamente muito bem localizada, né, e eu tenho certeza que eu tenho vários empresários aí que poderiam estar abraçando esse projeto e alguns produtores, né, que poderiam estar nos assessorando. Eu tenho hoje um amigo que ele é professor da Universidade Rural de Pernambuco, professor Ari, que ele tem alguns projetos em cooperativas de produtores, que ele dá assessoria. Eu tenho certeza que, se eu conversar com ele, ele vai dar essa assistência para a gente, para ensinar as pessoas que forem para lá, né, nessa acolhida, a trabalharem e ter o sustento na própria terra. Enfim, então o próximo passo vai ser justamente você conhecer na próxima reunião, não é, minha pastora? Conhecer quando se lá, marcar, né, a próxima reunião, está convidado, né, a ele participar conosco, conhecer melhor e tal. Bom, passar mais uma vez a palavra para a nossa pastora. Não, para mim é um privilégio estar aqui, é um prazer conhecer mais novas pessoas. Claro que quando a gente está redesenhando, ampliando, vamos dizer que seja ampliando o que já existe, o que já tem, não é? Exatamente. Nós temos uma diretoria e eu acredito que nós vamos precisar fazer uma espécie de um encontro com todos interessados para desenhar esse novo momento. Por quê? Porque eu acho que quando nós fazemos um trabalho, hoje eu trabalho numa organização que ela tem uma metodologia de trabalho muito interessante. Então, a gente precisa assumir ali uma metodologia de trabalho, sabe? Porque para que você possa fazer um trabalho eficaz.
e que não comece de qualquer jeito e depois para, não é? Depois ele é interrompido. Ele não. Nós precisamos também estar dentro das leis, Amém. não é? Então tudo isso é um processo agora de retomada. Ficou realmente parado, sendo utilizado pela casa de meu pai. Essa casa de meu pai, ele trabalha com crianças e adolescentes, mas ela não consegue sustentar a área sozinha, né? Então, por isso que tem que haver um consórcio de projetos, que esses projetos possam utilizar a área, mas possa também realizar o seu projeto ali, ou pelo menos imparcialmente, até que a gente possa chegar a esse ponto de sustentabilidade. A área ela tem 32 hectares, não são 35, são 32 hectares, e ela tem 80% de Mata Atlântica, até mais ou menos isso. Então, a Mata Atlântica já é uma área que não pode mexer, né? Ela é protegida. Eu não sou a favor de depredação de Mata Atlântica primeiro por causa da lei, depois porque eu amo a natureza do jeito como ela pastora, é, né? Mas até acrescentando. Deixa eu só adiantar para a senhora. Hoje tem projetos e investidores que eles investem no chamado CO2. Sim. Tá? Por coincidência, eu tenho um parceiro chinês que ele comentou comigo que ele tem um amigo que ele é especialista só em criar esses projetos de áreas de Mata Atlântica, que a gente pode trabalhar essa área para ter um benefício de algum crédito de carbono, né? E esse dinheiro ser revertido para a obra, né? Sim. Primeiro eu preciso conhecer a área. Eu vou estar conversando com ele mais tarde, né? Por causa do fuso horário, que a China começa, o pessoal começa a amanhecer lá. Quando é 11 horas da noite aqui, é 9 horas, 8 horas da manhã lá. Aí eu vou estar conversando com ele mais tarde e falar desse projeto que, de repente, a gente pode estar encaixando isso aí. Né? Sim. Minha pastora... Tem muita coisa. Tivemos o primeiro contato, né? Mas precisamos também dar continuidade ao nosso estudo. Paulo. Nós podemos ir até lá sem precisar esperar pela reunião. Eu vou passar depois o telefone dele para colocar ele no grupo. Cristina também, e ela já... Cristina falta... Eu quase que levava uma sua, viu, pastora? Porque ela não foi... Eu lhe avisei. Leve, Cristina. Olha, ela está rindo ali. Mas é isso aí, vou passar o telefone. Não me disse nada. Aliás, a pastora tem o WhatsApp de Cristina, né? Tenho. Pronto. Aí vou passar o de Rafael. Amém? Amém. Mas vamos dar continuidade. Foi um prazer. Amém. Nada fazemos sem oração. Amém? Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, amém, te agradecemos por esse momento. Mais uma quinta-feira, ó Pai, de ministração da tua palavra. Senhor, tu sabes as nossas limitações, coloca tuas palavras nos nossos lábios. Pai, faz convencer os corações, dá entendimento, Pai, e todos quanto nós vamos alcançando gradativamente, não só nesta noite, mas através dos meios de comunicação, próprio YouTube. Pai, todos quantos estão a nos ouvir neste momento, que você abriu o YouTube, seu telefone, enfim. E é em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Bom, conforme combinado, nós hoje estamos iniciando o estudo daquilo que Deus fez na vida de uma meretriz e que, na verdade, ela também faz parte da genealogia
do próprio Senhor Jesus, nós vamos ver isso, né? Então, o Senhor fez novas todas as coisas na vida e, aliás, faz na vida de todos que o recebem como seu Deus e Salvador. Deus fez nova todas as coisas na vida de Raabe, né? Analisemos os textos abaixo e nos deleitemos no cumprimento e veracidade da palavra de Deus. Deus é na eternidade. Ele sempre existiu e sempre existirá. Então, vamos ver Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Nosso irmão Rafael. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Quando fala, primeiro, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. O Senhor sempre existiu, tá? Ele não tem começo nem tem fim, tá? E o Todo-Poderoso, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente e soberano. Ele faz como quer. Amém? Ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículos de 6 a 8. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhes as coisas vindouras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir, e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então, nesse texto, nós analisamos tanto a onipotência de Deus, na verdade, mais uma vez, quanto a soberania e o que ele nos traz, que ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Ele é o mesmo que abriu o mar vermelho, que fez cego voltar a enxergar, paralítico voltar a andar, né? Ele é Deus. Ele é o mesmo que multiplicou os pães e os peixinhos. Ele é o mesmo que resgatou essa meretriz das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele é o mesmo que diz: onde abundou o pecado, onde tiver mais pecado, superabundou a graça, a misericórdia e o amor de Deus. E isso para a sua própria honra e glória, né? Trazendo para os nossos dias, que nós estamos vivendo o período da graça, não é? O Senhor, ele pagou o preço de cruz, não só para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz, mas como um todo. Ele pagou o preço de cruz por todas as necessidades do gênero humano, né? E aí, o que é que Deus faz? Deus usa ministérios como esse da nossa pastora. Exato. Né? Ele levanta, né? Hoje, o Senhor, ele age através da sua igreja, que somos nós, né? O Senhor veio para os seus e os seus não o receberam. E assim, o Senhor mandou que viessem todos, né? E assim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Nós estamos fazendo uma introdução apenas para entrarmos no assunto, né? Mostrando que, assim como ele fez com Raabe, né? Ele vai fazer na tua vida, tá? O inimigo de nossas almas, ele diz, olha, você não tem mais jeito. Isso é uma mentira de Satanás. Então, mais uma vez, onde abundou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia de Deus. Vamos ver o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, é isso aí. Tudo é pela fé. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Mas nós temos, a palavra de Deus diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia, assim como nós vamos ver, Raabe creu. É nesse ponto que eu queria dar uma voltada aqui rapidinho. É isso aí. Pastor. Um exemplo. Na questão de Raabe. A Raabe, ela existia e vivia num conflito grande, né? Primeiro, ela tinha que criar o filho, sustentar a casa, ajudar a família a sustentar na casa. Pelo que a gente pode ter no entendimento, era uma mulher formosa, né? Mas, por não ter opção, ela se prostituía até para poder dar o sustento para a família. Mas o mais importante, quando você vê aqui, não existe impossível para Deus, né? Que Deus é onipotente, ou seja, você começa a descobrir a graça de Deus quando você começa a acreditar. Ou seja, quando ela começou a acreditar naquele Deus que abriu o Mar Vermelho, naquele Deus que enfrentou vários exércitos para poder chegar onde chegou, a Terra Prometida, né? Para já começar a trabalhar a sua entrada em Jericó, né? Ela conseguiu, por misericórdia de Deus e por Deus deixar que isso aconteça, ela que deu um exemplo, a entrada para os espias, né, dentro da cidade, e numa promessa de que ela seria poupada, né? Mas o mais importante disso foi a vontade dela de querer mudar, né? Hoje, o que acontece? Deus, ele bate a sua porta todos os dias. Cabe a você querer deixar ele entrar ou não, né? Quando você deixa Deus trabalhar em você e o Espírito Santo trabalhar no seu templo, que é o seu corpo, né? Aí as coisas começam a fluir. No meu caso, né, o meu corpo ele era todo intoxicado, vamos colocar assim, né? A minha vida era o quê? Prostituição, rua, bebida, cigarro, viração de noite, né? E nesse projeto que Deus tem na minha vida, que o Espírito Santo tem, o que ele fez? Ele mostrou as enfermidades, né? E limpou, como se diz outro, está limpando a casa, Amém, para que esse templo, que é a casa de Deus, ele amém, seja purificado, incensado e agraciado. Não só você, nós levávamos para os prostíbulos. Exatamente, né? A palavra. Exatamente. Né? E hoje você pega o templo do Espírito e leva para quê? Para glorificar o nome do Senhor. E qual é o mais lindo dessa história, pastor? Dentro desse projeto que o Espírito Santo tem, hoje não, mais na frente,
Deus vai me dar a propriedade da palavra de chegar, sentar com uma prostituta e dizer para ela, olha, eu conheci esse lado. Para um alcoólatra, dizer assim, amigo... E você, inclusive, já começou. Você já começou. Deus já lhe entregou, né? Um brilhante para você cuidar. E esse brilhante está indo bem, viu? E você está cuidando. Brilhante bom. Eu tenho aí participado, para a glória do Senhor. Então, quando você tem... o mais interessante, pastor, é quando você tem a prova do que é aquele veneno, né? Um exemplo, por que Deus se materializou no ventre de Maria para vir Jesus? Ele quis nos mostrar que ele, em carne e sangue, seria igual a nós, seria como nós, na terra. Viveria, faria as suas obras, ele rebanharia os seus pescadores, né? Nomearia os seus apóstolos, mas ele ressuscitaria, que seria o começo, né, ou o fim do início de uma grande obra, que essa é a diferença que ele quis mostrar para nós. Mas ele conviveu com ladrão, com bandido, com prostituta, com bebedeira, com festa. Por quê? Ele queria estar no meio do povo, não era isso? E mostrar para nós, pobres mortais... Ele fez o ide por todo mundo, exato. Ele levando as boas novas de salvação. E mostrar para nós, pobres mortais... mortais... E é o que ele manda que nós sejamos imitadores dele. E o apóstolo Paulo... E ele veio em carne e sangue para dizer assim, ó, eu provei vocês, e eu hoje digo com autoridade... que eu estive em carne e sangue aqui na terra para dizer que a minha obra ela é eterna. Amém. Então, ide, eu crucifiquei, eu me deixei crucificar na cruz para lhe dar a libertação da sua alma. Amém. É isso? E ali vale salientar que estavam duas naturezas. A natureza divina, que não intervia na natureza humana. E a natureza humana que não podia intervir mesmo na natureza divina. Exato. Amém? Mas uma outra coisa, falando sobre Raabe ainda, é que além dela ser uma meretriz, uma prostituta, ela fazia o ato como um ato de culto, tá? Culto pagão. E era considerada, não, e que é uma das piores, né, que tinha na época. Tá? Mas vamos dar continuidade e nós vamos ver o que Deus fez, mais uma vez, na vida dela. Pastor Paulo, aqui diz o seguinte, sem fé é impossível agradá-lo. Amém. O Altíssimo exige no relacionamento dele com o homem, é o mesmo que nós exigimos em nossos relacionamentos humanos. Isto é, que pai fica feliz com um filho que desconfia dele, ou que marido fica satisfeito ao saber que a sua esposa não acredita na sua palavra. Dessa forma, é simples compreender que para ser aceito por Deus, o ser humano deve estar imbuído do espírito de fé. Isso significa que é preciso crer que ele existe, ou seja, ter a mais absoluta convicção de que o Todo-Poderoso é quem diz ser autoexistente, onipotente, onipresente, onisciente e galardoador dos que o buscam. Isto é, Deus tem um caráter justo e fiel para recompensar cada oração e cada gesto de obediência à sua palavra. Portanto, se a fé eleva o ser humano ao mais alto lugar da consideração divina, a ausência de fé faz o homem ficar desqualificado para tudo. É como a palavra de Deus diz, sem fé realmente é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. E a nossa vida, a nossa caminhada com Ele, realmente, se creres, verás a glória de Deus. É preciso que cada um de nós, que nos aproximemos do Senhor, a gente tenha a convicção de que Ele verdadeiramente ele existe
e que Ele está vivo e que Ele continua sendo o mesmo e que Ele jamais mudou e jamais mudará. Amém? Amém. Amém. Né? E pegando essa fala da nossa irmã Cristina, bem colocado, em primeiro lugar, vamos ver aqui. Quais os atributos do Deus eterno? Primeiro, a onipotência. Ele é onipotente. Não existe impossível para Deus. Né? Então, isso nos traz lições, tá, para nossas vidas, tá? Para aquele que acha que não tem mais jeito para a sua própria vida, ou para um filho, né? Ou para o marido. Tá? Uma coisa que nós precisamos primar é pela oração. A palavra de Deus diz: orai sem cessar, porque o diabo, nosso adversário, anda bramando como leão, tentando a quem possa tragar. Mas, enfim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você vê a sabedoria da nossa pastora. A primeira coisa que foi traçada na reunião é fazer com que a igrejinha passe a funcionar, né? As nossas vigílias que nós vamos ter, e Deus, então, vai abrir porta aonde não tem porta, vai abrir caminhos onde não tem caminhos, vai quebrar os ferrolhos de bronze, tá? Porque Ele é quem move o coração do homem. Amém? Então, em Marcos, capítulo 10, versículo 27, nós vamos até às 10. Amém? Tá, amém. Tem meia hora, a gente vai tocando. Vamos até 10 horas, tá bom? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, aqui... Bom, pastor, essa aí eu quero me deleitar. Amém, Rafael. Nessa. Está sendo uma grande bênção. Nessa eu quero me deleitar, porque melhor do que eu, como testemunho pessoal. Amém. Para os homens é impossível, mas para Deus não é, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Bom, testemunho vivo. Gente, olha, quando você crê que realmente as coisas podem acontecer, que você pode ser curado, a exemplo daquela mulher do fluxo de sangue que foi lá, ela acreditava que se ela tocasse... Nós vamos fazer o estudo dela, viu? Ótimo. Que se ela tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. Amém. Se eu não me engano, quem foi a mãe de Samuel? Foi Sara. Não lembro no momento. Tá. Que a mãe do profeta Samuel... Ana, né? Ana. Pronto. Exatamente. Ela é a história. Então, Ana... E ela era estéril, não é, minha pastora? Ela era estéril e o marido dela se chamava Elcana. Pronto. Aí, quando uma pessoa como Ana, estéril, orava, mas por uma vez ela orou, chorou, orou do fundo da sua alma, pedindo para Deus: olha, se o Senhor me conceder um filho, esse filho será honrado para ti. Então, aconteceu o nascimento de Samuel. Então, eu sou prova viva de que, se você acreditar em Deus e se você acreditar nas promessas, essas promessas serão realizadas. Agora, você precisa crer de coração, né? De que forma isso vai acontecer, a gente não sabe. Um exemplo, pode demorar 1 ano, pode ser amanhã, daqui a pouco, 10 anos, né? Eu gosto de brincar que Saulo, que se transformou em Paulo, levou 14 anos para começar a pregar e foi o grande apóstolo de Cristo, né? É hoje o grande apóstolo da Bíblia, né? É a maior referência bíblica hoje, na minha opinião,
de estudo da Bíblia é o apóstolo Paulo, que em todas as passagens você vê o tão grande e quanto é o amor que ele tem pelo Espírito Santo, tanto é grande o amor que ele tem em conceber a graça do Espírito, a graça que ele ganhou de graça, né? Como diz o reverendo Sirlan, amigo nosso, ele diz o seguinte: a graça, ela custa, ela tem um preço, né? Mas, na minha cabeça, a graça, ela é de graça. Se você conseguiu ter a graça de ter a pastora Simeia para lhe orientar, e o pastor Ian, então você teve uma graça. A graça, e essa graça, Deus reservou eles você vai para dar de cuidarem. graça. Amém. Então, da mesma forma que o senhor está aí, me discipulando, né, sendo meu mentor, um dos meus mentores, né, que eu tenho o maior carinho, a sua graça perante a mim está sendo de graça. Então, quer dizer, e o que eu tenho que fazer com isso, pastor? Pela minha experiência, que Deus, ele é graça, ele é amor, ele quer você nos braços dele, basta você querer. E eu tenho certeza, quando você crê de amor e de coração e de paixão, essa graça será concebida. Entendeu? Bem colocado. Com relação a tempo, primeiro, o tempo de Deus não é o nosso tempo. E tem tempo para plantar, tempo para arar e tempo para colher em todos os sentidos das nossas vidas. Exato. Né? E isso tudo é para glorificar o nome dele, seja qual for a área das nossas vidas, tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Né? Então, voltando aqui, né, ainda em Mateus 19, 26, diz: e Jesus, olhando para eles, disse-lhes aos homens, só confirmando, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, hoje eu estava aqui, nós estávamos nos deleitando, conversando com o Henrique. Henrique é o nosso jornalista, né? E que Deus levantou. É uma benção, né? Que não somente nós ele, dois, mas faturar nós dois, mas a empresa ele. Dele como um todo, para nos dar assistência, e isso é Deus quem faz. Como diz o nosso bispo, amar lá. Pronto. Mas aí nós estávamos aqui, eu contando a ele, talvez meus pastores não saibam desse testemunho, mas faz parte, está dentro do contexto de fé. Né? Eu tinha um trabalho na Abdias de Carvalho, eu acho que isso ela deve ter tido notícia de que eu tinha esse trabalho. E passando o deserto, porque o deserto não é maldição. Tá? Não, é bênção. Nós já fizemos, inclusive, estudo sobre o deserto e a vida. Deserto é bênção. E aí, certa feita, Cristina, era um dia, eu não sei, o trabalho que eu fazia lá, se era na quarta, eu acho que era quinta mesmo, quinta-feira, na Abdias de Carvalho. Aí Cristina disse, viu, minha pastora, filho, eu estou fritando o último bife de ovo. Eita. Muito bem. E ela perguntou, você vai para Abdias de Carvalho para fazer o culto ao Senhor, cultuar ao Senhor? Se vou. Você está com dinheiro? Não. E como é que você vai? Vou a pé, louvando ao Senhor, de Olinda a Abdias de Carvalho. E isso porque Deus trabalhando a vida daquele homem, né? Eu não ia na padaria se não fosse de carro. Fui dono de loja de automóveis e tal, né? Enfim, o que acontece? Eu fui tomar banho e quando saí do banheiro, que entrei no quarto, não era uma suíte, tá? E o quarto estava cheio de moedas. E eu fiquei espantado e perguntei
Mas, filha, vem cá, o que foi? E ali, quem botou essas moedas aqui? Não sei. E ali a gente começou a se deleitar no Senhor, a chorar de alegria, né? Porque o Senhor faz o impossível dos homens acontecer. Então, como esse testemunho, nós temos outros. Nós somos as suas testemunhas. E aí a palavra de Deus diz, quando passares, é porque vai passar, pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quando passares pelas águas, elas não te submergerão, mas Deus permite que chegue aqui. E aí, meus irmãos, se nós ficarmos parados, analise a água aqui, vai morrer. É aí quando nós precisamos exercitar a fé, assim como Raabe exercitou, que ela era passiva de ser morta, tá? E se pegasse ela em contradição, tá? E a coragem que ela teve de esconder aqueles 2 espias, tá? Enfim, o Senhor, que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele é o mesmo ontem e o mesmo hoje, tá? De forma diferente, né? Mas o Senhor age glorificando o nome dele e em todos os sentidos das nossas vidas. Mais uma vez, o justo, aquele que foi justificado, como o nosso irmão Rafael, como eu próprio, né? E cada um que vai chegando ao Senhor pode passar por muitas, não poucas, né? Muitas e muitas aflições. Mas também está escrito, não de algumas, de todas, o Senhor os livra. Como o senhor gosta de dizer, pastor, Deus ele é permissível em várias situações. Deus permite muitas coisas na nossa vida. Um exemplo, a sua situação de um bife de ovo sem dinheiro para condução, lhe confesso, quando o senhor me contou essa história a primeira vez, eu falei, rapaz, moeda, do nada. Aí eu falei assim, juro. Eu falei, olha, eu só vou acreditar porque ele é um pastor que me disseram que é um cara sério. Mas entenda, está aqui, está escrito, ó, que para o homem, aqui, ó, para os homens é impossível. Tá aqui, ó. Essa Marcos realidade. 10:27, né? Então assim, quando você começa, porque primeiro você tem que ser forte. Olha, aguentar o que Jesus aguentou de chicoteada, humanamente falando, o quanto que ele aguentou por nós. Aí nós chegamos com mimimi, ai, isso aqui está demais para mim, ai, eu vou desistir, ai, eu não quero e tal. Esse negócio de caminhar com Deus, com o evangelho é complicado. Mas quando você realmente tem fé, abraça esse exercício do evangelho, esse exercício de crer, como grandes homens acreditaram, como Abraão acreditou, como Eliseu, o profeta, como Elias, né? Como a gente coloca José. Todos foram homens trabalhados. Mas tiveram que passar pelas provações, porque pelo Deus é deserto da maravilhoso. vida. Deus é maravilhoso. Ele diz assim, tu queres? Tu deixou abrir tua porta? Agora tem um preço. O que é o preço? Aí sim eu digo que nessa ótica, a graça ela tem um preço, mas ela tem um preço para nós que estamos dispostos de sermos ministros do Evangelho, de sermos
futuros pastores de ovelhas. Amém. Nós temos que levar, me perdoe a expressão se eu estiver errado, as chicotadas, as chibatadas, para pegar um irmão Levamos desse. as marcas da crucificação. Exato, para pegar um irmão desse e falar assim, vem cá, eu vou lhe dar esse acolhimento. Eu vou trazer você para mim, para Cristo, para o Evangelho. Você será a minha ovelha do meu pastorado. Você não precisa sofrer mais, porque eu estou aqui para lhe amparar. Hoje eu estou inspirado, viu, pastor? E aí, ainda dentro desse contexto de fé, minha pastora e todos quanto nós estamos aí partilhando na sala de bate-papo, nós estamos aí justamente ainda na introdução, fortalecendo a fé de cada um. E você que entrou há 2 meses à frente, não é? Deus escolheu esse momento para falar contigo. Amém. Amém. Há uma semana lá na frente, nós não sabemos o tempo. Amém. O Senhor marcou esse encontro. E aí eu quero trazer, também comentando com o Henrique hoje, e você conhece também esse testemunho, mas é curtinho. Mas é para fortalecer a fé, justamente, de todos quanto nós estamos partilhando e todos quanto nós vamos alcançar. Amém, amém. Certa feita, já fazendo o trabalho lá na Abadia de Carvalho, nesse dia eu já estava lá e fizemos o culto, né? E eu tive a passagem de ida, né? Vale salientar que de 80 carros que nós tínhamos na empresa, que não era meu só, mas na sociedade, fiquei sem nenhum. Isso Deus faz, né? É essa a realidade, porque ele não divide sua glória com ninguém. E aí aquele pastor, ou seja, que não era pastor na época, né? Aquele homem, tá? Foi andar de ônibus para sentir, né, o aconchego ali do nosso irmão. Mas, enfim, o que acontece? Fizemos o culto e ali eu, muito agradecido a Deus, e eu disse, meu Senhor, agora eu vou louvando a Ti, e Deus sabe a alegria, o gozo do Espírito que se encontrava naquele momento, sabe? De ir louvando, digo, eu vou, isso era umas quase 10 horas da noite, tá? E quando menos espero, quem conhece a Abadia de Carvalho, onde eu tenho as lojas, os prédios alugados, e ali, vindo como quem vem de Vitória, tem o viaduto. Certo. Quando ele chega no viaduto, um cidadão com a caminhonete, aquela caminhonete começou, como diz, enguiar, a caminhonete a diesel, e ela e veio parar de frente à loja. Tá? E ali eu estava no momento já para ir embora, e aquele cidadão desceu do carro, disse, meu Deus do céu, o carro bonzinho, eu mandei revisar, eu viajei com o carro ótimo, quando chegou ali, em cima do viaduto, o carro começou a enguiar e parou aqui. E aí eu disse para aquele cidadão, que, na verdade, ele não me reconheceu. Ele era um empresário, já se foi, está na glória, mas eu o reconheci na hora, ele era um empresário do ramo de ferragem. E aí eu disse para ele, só meu irmão, você crê que Deus existe? E ele disse, creio. Você crê que Deus é tudo em todos? Ele disse, creio. Você crê que Deus é o mecânico dos mecânicos? Creio. Então, abra aí o capô. Ele abriu o capô do carro, e aí eu disse, aqui nós vamos impor as mãos, porque onde puseres a tua mão será abençoado. Amém. É uma promessa do Senhor, é para quem crê. Onde puseres a planta do vosso pé, vos tenho dado, será abençoado. E ali nós oramos ao Senhor. Senhor, glorifica teu nome. Senhor, sê o mecânico que vai consertar este carro. Pai, para a glória tua. E isso eu quero te pedir em nome de Jesus.
faz a obra, Senhor. Glorifica teu nome. E assim, eu disse, cidadão, vai ligar o carro. Toque na chave. E aí ele ligou o carro. Brrr, e o carro começou a funcionar normalmente. E isso é para a glória do Senhor. Mas vejam bem, eu não tinha passagem de volta. A passagem chegou na sua porta. E aí, veja bem, olha, veja o que aconteceu. E aí aquele cidadão disse, rapaz, eu tinha alugado a loja para uma loja de automóvel também. Tá? E tinha um lugar reservado para eu fazer esse culto toda quinta-feira. E aí ele disse para mim, olha, eu não sei nem como lhe agradecer, você tem esses carros aqui, só que era um carro do cliente, ou seja, do inquilino. Tá? E aí eu disse, olha, na verdade, esses prédios são nossos. Deus me entregou para ser mordomo deste lugar, mas esses carros não são nossos. Tá? E, para lhe ser franco, nós cultuamos ao Senhor, tá? Com muita alegria. Eu ia para casa a pé, vou para casa a pé. Ele olhou para mim assim, mas você mora onde? Eu moro em Olinda. Se mora no Janga, eu vou lhe deixar em casa. Deus mandou o motorista. Foi com a carruagem. Então é para quem crê, Deus cuida. Então somente entrega o teu caminho ao Senhor. Amém. Confia, amém. Confia nele e o mais ele fará. Pastor, só para dar uma informação, a pastora Cimeia teve que sair, né? Amém. Mas depois você diz para ela, né? Que as amém. Outras aulas estão gravadas. Ela participou enquanto pôde. Bom, olha, eu estou vendo aqui essa passagem de Mateus 11, 28. Nós 30. Vamos na próxima. Não, pelo amor de Deus. Você quer? Vamos agora, então. Eu quero terminar com essa. Glória a Deus. Que eu vamos queria lá. na minha vida hoje. Vamos lá. Então, a próxima pergunta. Né? O que Deus, que é onipotente, diz para você nesta noite? Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Nosso irmão Rafael. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso com as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Agora deixa eu me deleitar, pastor. Faça a reflexão, meu irmão. Olha, me emociona demais o coração quando eu leio essa passagem. Olha só, quando Deus chega para você e diz, olhando para você, o Espírito Santo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pastor, isso é um chamado tão lindo, tão maravilhoso, porque quando você está no mundo, né, quando eu vejo as pessoas hoje na rua, né, mulher estressada, homem estressado, as pessoas dirigindo, olhando para o celular, e criança dentro do carro, você vê na fisionomia de 99% das pessoas que elas estão correndo. O que é o correr? É a necessidade da sociedade para a sua sobrevivência. Na luta da sobrevivência. Na luta da sobrevivência. Até as pessoas caminhando no parque, você vê que elas estão ali, ó. Aquela coisa de... Aí você vê, um faz uma selfie, o outro está conversando com o cara, aí o outro, estou aqui em Recife e tal, estou... Então, essas pessoas, elas estão cansadas. Elas estão cegas. Porque quando você começa a olhar para essas pessoas e olhar para homens e mulheres de Deus, hoje você começa a ver quem é quem. Um exemplo.
a nossa irmã Lígia. Eu tenho certeza que quando ela chega no trabalho dela, por ela ser uma pessoa do Evangelho, por ela ser uma pessoa comprometida com a palavra, ela dá uma luz diferente. Entendeu? Ela, naturalmente, ela é... Como é que se diz? As pessoas prestam atenção nela. Entendeu? Aí, quando você vem aqui, quando ele vem no versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que é que nós estamos fazendo agora? Ensinando. O Espírito Santo de Deus está me usando para ensinar, que é Ele quem está fazendo a obra. Exato. Aí aqui tem uma controvérsia de quem me conhece um pouquinho mais profundamente, e está aqui, que sou manso e humilde de coração. Tem pessoas que chegam para mim, tu não é humilde nada, tu é metido, tu é queixão, tu é nariz em pé. Mas veja, essas pessoas não sabem o joelho que eu dobro de madrugada, o que eu peço para Deus, para Ele me dar humildade, para Ele me dar paciência, para Ele me dar longanimidade, né? Para que eu seja humilde. Mas veja, na obra dele, eu não posso ser humilde, pastor. Eu tenho que chegar e dizer, olha, essa é a missão. Eu estou lhe convidando para participar disso, porque vai ser bom para você. O senhor está entendendo? Aí você vem no 30, aí ele vem, porque o meu jugo é suave e o grande fardo que ele teve, representado por Jesus na cruz, em toda a sua caminhada, se tornou leve pela ressurreição e pela glória. O que o Espírito Santo de Deus quer nos dizer? Tu vai caminhar, tu vai cansar, tu vai carregar a cruz, mas se tu creres em mim, nesse final será o início da glória. É isso que eu penso. Amém. E aí você vê, Rafael, veja o próximo aí, que está em Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. O que é que ele quer dizer com isso? Sempre existiu. Exato. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou. E aí complemente. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Porque nada pode impedir Deus fazer uma grande obra na vida daquilo de você, irmão, de você, irmã. Amém. Basta crer. Olha, só para fechar, se hoje eu estou aqui, vou repetir isso até os últimos dias da minha vida nessa terra. Se hoje eu estou aqui, nesse projeto discipulado do Ministério Arca da Vida, junto com a Paróquia da Misericórdia, de Casa Caiada, em Olinda, com o apoio do pastor Paulo, do reverendo Elias, porque isso é uma promessa de Deus na minha vida e na sua. Amém. Será uma ferramenta na sua vida de evangelização. Amém. E eu digo a vocês, se depender, primeiro do Senhor, da minha disposição e deste meu amigo aqui... Estamos juntos, em nome de Jesus. Não vamos parar. Em nome de Jesus. Não vamos parar mesmo. Amém. Essa obra será multiplicada. Amém. 7, 70... Como é que é a história da multiplicação? Não é que vezes 7, 70... 7 vezes... Como é 70 é vezes 7. 70 vezes 7. Né? Exato. Quantas vezes Deus perdoar? 7? Isso. 70 vezes 7. Mas dando continuidade, vamos lá. Ainda em Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por orações,
súplicas e ação de graças. Então, sempre na oração, sabendo que uma coisa que eu tenho aprendido e procuro externar, ensinar, sempre que nós orarmos, porque somos falhos, Amém. devamos pedir, sim, a vontade de Deus, Amém. Em todo que é o seu boa, propósito. perfeita Feita e agradável. Amém? Amém, amém. Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52, o que diz? E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenho vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Bom, Mais uma vez se fala de fé, exato. né? Eu queria, Rafael, que nós aqui concluíssemos esta noite aqui, Amém, amém. né? Tudo com ordem de decência. Nós ainda vamos fazer oração, conforme já fora orientado, né? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, prepara aí, né, o momento para você orar ao Senhor, clamar. Nossa irmã Lígia, né? Nossa irmã Lígia, mais uma vez. É uma audiência fiel. No próximo domingo, Lígia, a gente está lhe fornecendo aquele presente que a gente combinou. Amém? Amém. Pronto. Mas, Amém, meus pastor. irmãos, lembrando de que a casa de Deus precisa de manutenção. Amém. Né? Amém. Então, sempre que nós ministramos a palavra de Deus, não deixa de ser um culto, é um culto de doutrina, né? Mas, lembrando, a palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos e ofertas para a casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E a única parte da Bíblia que Deus diz: e depois fazei prova de mim. E verás se eu não abro a janela do céu e não derramarei bênção sem medida. Lembrando de que o dízimo você não dá, você devolve aquilo que não lhe pertence. 10% de toda a nossa renda pertence ao Senhor. Um outro aspecto, você tem que depositar o seu dízimo na casa de oração que você congrega. Tá? Agora, não impede, sim, de você trazer uma oferta de amor. Você que hoje, nesse momento, né, abriu o seu telefone, o YouTube, e que nós estamos lhe alcançando, tá? Que Deus mova as águas no teu coração e você faça, deposite, está aí o QR Gold, né? Uma oferta de amor, tá? Estamos aí prestes também à distribuição de cestas básicas, enfim. Mas vamos orar. Apresente aquilo que é impossível dos homens, mas que é possível para o Senhor. O Senhor me permite hoje. Porque aquilo que é possível, Deus não vai fazer, não. Exercitemos a fé para que nós pudéssemos hoje ministrar, iniciar esse estudo. Foi preciso que nós exercitemos a nossa fé vindo de casa, né? Como o Rafael veio de lá, ali é Espinheiro, ali é Jaqueira. Jaqueira, né? Henrique, de um lugar bem pertinho. Ui! Né? Nós vamos sair hoje e volta amanhã. Depois de Piedade. Tu sabia que a gente sai hoje? Eias, né? Não, e o pastor, mais perto fomos nós. Vou fazer uma graça. A gente sai hoje
para levar e volta amanhã. Amanhã. E o pior que E o senhor e a Cris volta amanhã. É isso aí. Mas vamos orar. Santo e eterno Deus, mais uma vez na tua presença. Obrigado por esta noite. Obrigado, ó Pai, pela introdução desse estudo que fala sobre fé. Obrigado, Pai, pela nossa pastora Cimeia, pelo pastor Ia, por esse ministério, Pai, que tu colocasses Pai, para que eles fossem mordomos. Obrigado, Pai, porque estás movendo as águas dos corações. Abençoa, Pai, que nós venhamos a partilhar dessa primeira vigília e de tantas outras. Amém. Pai, visita as dificuldades de todos quanto nós estamos alcançando, dificuldades espirituais, físicas, materiais, profissionais, afetivas, ministeriais, financeiras, porque tudo vem de ti. Amém. Que tu repreendas todo o mal, que tu envies um exército de anjos ao socorro de todos quanto nós estamos alcançando, Pai, a este que neste momento está nos ouvir, amém. Pai, faz o impossível acontecer. E assim receber a bênção, que esta bênção se estenda a toda a família. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim vos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Suas colocações finais, meu irmão Rafael, seminarista Rafael. Meu caro irmão, minha cara irmã, o que eu queria dizer para vocês essa noite é: creia. Creia no Espírito Santo. Amém. Creia no Evangelho. Creia na sua conversão. Amém. Creia no deserto, porque mais do que eu, para lhe dizer que o deserto, ele vale a pena, porque ele é uma porção, é uma forma de você limpar o seu templo, de você estar espiritualmente preparado para essa jornada e essa caminhada. Amém. E para encerrar, eu queria, em Mateus 5, no Sermão da Montanha, dizer do versículo 3 ao 5, o quanto bom e o quanto maravilhoso é esse Deus dos exércitos que nós estamos aqui louvando. Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, acredite, não existe uma noite de choro que, ao amanhecer, o Espírito Santo de Deus esteja ali, segurando a sua mão, para Amém. que você siga em frente, que você não olhe para trás, mas que você siga em frente, Amém. crendo e acreditando nesse Deus, que Ele é de graça e que essa graça Amém. é de graça. Amém. Amém.